Olá, olá, amigo telespectador, até porque a partir de agora nós estamos em áudio e vídeo. Gostaria de mandar uma boa noite, um grande abraço para você que nos acompanha a partir de agora com o nosso podcast Vozes de Itatiaia, direto aqui do Estúdio 87 da Itatiaia FM, trazendo sempre convidados especiais. Hoje vamos estar conversando com dois professores conhecidíssimos dessa cidade, fazendo suspense, mas a galera com certeza já conhece, já ouviu falar, sabe de quem eu estou falando, mas daqui a pouco você vai saber mais. Quero mandar um abraço especial para todos os nossos seguidores da rede social. Você que nos acompanha no Facebook e no Instagram, faço esse convite para a partir de agora estar com a gente, curtindo, compartilhando, mandando mensagem, mandando para os seus amigos, né, o nosso podcast Vozes de Itatiaia. O podcast Vozes de Itatiaia é um projeto cultural da Itatiaia FM, da nossa organização, que tem por objetivo fomentar a cultura, a educação, trazendo vozes da nossa cidade, pessoas que têm relevância, pessoas com uma trajetória profissional, uma trajetória na sua vida, tanto aqui na nossa cidade, trazendo bastante informação e curiosidades também. O projeto é incentivado pela Lei Aldir Blanc, a lei aí de incentivo à cultura, a Lei Aldir Blanc municipal, que promove esse espaço aqui para você, amigo ouvinte, amigo telespectador, acompanhar com a gente ao vivo. Então, mais uma vez, projeto Vozes de Itatiaia, podcast aqui do projeto cultural incentivado, promovido pela Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura municipal. Aproveitar e mandar um abraço para a Superintendência de Cultura, para todos os fazedores de cultura dessa cidade, todas as pessoas que trabalham, todos os profissionais da área da educação também, porque os nossos convidados de hoje são professores, ou como diz os jovens entusiastas, os professor, a tia, o tio, né? Quando vê logo já chama de mãe, já quer abraço, já quer colo. É a vida de professor, é como se fosse a segunda família. A escola, na verdade, é a segunda casa de todos os nossos jovens, de todas as nossas crianças. Vou cumprimentar então, dar uma boa noite especial à professora Cecília e também ao professor Luciano. Queria que eles cumprimentassem os nossos queridos ouvintes e telespectadores, na verdade, a partir de agora que acompanham a gente. Boa noite, Cecília. Boa noite, Luciano. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Itatiaia FM, ao nosso podcast Vozes de Itatiaia. Boa noite, meus queridos ouvintes. É um prazer estar aqui para contar nossa história, né, Luciano? Sim. É uma história bonita, né? Professora... De grande amor. Eu imagino. Luciano, se apresenta aí pra galera, professor ou professor Lu. Boa noite a todos, né? E boa noite, Lucas, ao pessoal aqui do estúdio. Para mim também está sendo uma oportunidade muito rica, né, na minha história, como professor do município de Itatiaia. E espero que a gente possa ter uma conversa bem saudável, né, produtiva, né? E estou muito contente de estar participando desse momento, estar contando um pouco da minha trajetória enquanto educador no município de Itatiaia. Não tem como não registrar o figurino dos nossos convidados hoje, estão extremamente elegantes. O professor Obrigado. Luciano, azul combina até com o nosso estúdio. Sim. O tom, isso é vinho ou é vermelho? É vinho. É vinho. O tom da professora Cecília está arrasando. Professor, chega mais perto do microfone para que o pessoal ouça bem a sua voz. E então fala um pouquinho pra gente. Ô Lu, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as damas primeiro. Sim, falar com um certeza. pouquinho. Primeiro as damas. Cecília, eu tava aqui, o seu nome completo já é um nome bonito, né? Alves da Silva. Professora Cecília, fala um pouquinho pra gente como tudo começou, há quantos anos na sala de aula, conta um pouquinho dessa trajetória bonita. Hoje já, acredito que já aposentada, né? Sim, claro, já aposentei. Que bênção, louvado seja, um descanso muito merecido, descanso. mas ainda com muito trabalho. Muito trabalho. Fala um pouquinho pra gente, professora, quando que a senhora resolveu ser professora? Conta um pouquinho da sua história. Quando eu era criança, comecei meus anos iniciais na escola, era um sonho da minha mãe e meu também, queria ser professora. E a minha mãe sempre incentivando. Eu lembro que ela pegava meus cadernos da minha irmã, encapava, desenhava com aquele mimeógrafo,
aquele carbono roxo, as flores na frente, para a gente pintar e falar assim, não, o caderno de professor tem que ser elegante, tem que ser bem respeitoso e apresentável. E era um sonho meu também. Daí eu comecei a estudar, terminei, fiz o magistério no Pedro Braille, né? Até na época do Pedro Braille foram chamar professores que começaram, né? Eu já estava acho que no segundo ano, para poder dar aula que hoje chama EJA. Antigamente era Mobral, Jovens e Adultos Mobral. Eu comecei aí. Então já tem séculos, né? Décadas dando aula no Mobral e que me contou com uma experiência muito grande. E cada vez mais eu gostava mais. Eu amo a minha profissão, eu amo até hoje, eu aposentei e se precisar dar aula, eu dou aula. Eu deveria ter pego no nosso depósito, no nosso acervo histórico. Poxa, dessa vez eu vacilei. Eu deveria ter pego o nosso mimeógrafo. Nós temos um mimeógrafo no nosso acervo. Usamos muito, histórico. Usamos muito. Quando você falou isso, me veio na mente. Poxa, que vacilo. E eu tive no depósito hoje um mimeógrafo. Você falou então, professor, aqui, o caderno, a capa, o trabalho, coisa com mimeógrafo. Coisa que hoje em dia é computador, né? Hoje em dia tudo é impresso. É a Xerox, Imprime, a cópia. É cópia. É verdade que todo aluno gostava que o professor rodava o mimeógrafo só para poder ficar cheirando álcool? Isso. Ficava fazendo assim com a folha? Isso. Rodou agora. Rodou agora, fiz uma olhadinha, professora. Professora, eles amavam. Realmente. São quantos anos já de profissão, Cecília? 32 anos. 32 30 anos de Itatiaia e 2 anos que eu trabalhei em Resende. De contrato, né? Que eu aposentei, fiquei 5 anos em casa, aí tava até entrando em depressão. Até minha irmã falou. Peguei e fiz. Passei em 7º lugar, não sei como. Porque os cursos que eu tinha já eram antigos, a moça falou assim, os cursos que a senhora tem já é mais antigos, só 2017 para frente. Falei, e o currículo da senhora? O meu currículo, graças a Deus, entendeu? E eu amo. Porque professor, a gente tem que amar o que faz, a vocação. E você ser um agente transformador na vida do aluno. E eu quero agradecer também aos meus alunos que eu dei aula, hoje encontram comigo. Falei, tia, às vezes estou no mercado, fiquei até meio sem jeito. Eu estava com a minha nora no mercado, aí chegou uma mãe de aluno e falou assim, tá aí a melhor professora de Itatiaia, deu aula para meus filhos todos. Falei, tá, muito obrigada pelo carinho, reconhecimento. E é aquilo que eu digo, né, Luciano? Nós amamos, né? A gente sempre na trajetória junto, eu e o Luciano, os outros colegas, né? E aí, Lu, como foi? Fala pra gente aí como tudo começou, como resolveu aí virar. Professor! Ô, Lucas, desde quando assim, eu me entendo por gente, eu sempre tive essa vontade de compartilhar conhecimento, de ajudar as pessoas a aprenderem. E eu acredito que, por eu ter tido bons professores que marcaram a minha vida, a minha primeira, quando eu entrei antigamente se dizia primeira série, que hoje é o 2º ano, eu tive uma professora muito dedicada, uma professora que foi muito atenciosa e carinhosa ao mesmo tempo, sempre procurava me ajudar. E eu vi ali, começou a despertar algo dentro de mim, não foi nada assim por acaso, é aquela vontade genuína mesmo de compartilhar conhecimento e ver as pessoas crescerem. E eu me identifiquei muito com essa profissão, eu acredito que vocês têm um chamado divino de você poder ser professor, porque você, a partir do momento que você decide ser professor, você carrega uma grande responsabilidade de entrar dentro de uma sala de aula e não apenas dar aula, ensinar conteúdos, mas entrar sabendo que ali vida. E hoje eu sou feliz, eu agradeço a Deus pela oportunidade que, apesar de todos os desafios que a profissão professor ela tem, mas nada disso apaga a beleza da profissão, que é ser professor. E qual é o nome da professora? Solange Ramos. Solange Ramos. Tem, todo aluno na vida tem essa professora, né, que tem essa recordação, que lembra, sim, que é aquela professora que teve a paciência, a primeira professora. A minha primeira professora foi Maria das Graças. Olha, eu lembro que os alunos tiravam nota boa assim, ela falava para os pais e levava para casa dela, passar um final de semana na casa dela. Só que eu nunca fui, que meus pais não deixavam. Mas é parte da criação, né? Mas como o Lu falou, é uma dádiva de Deus, essa missão que ele nos confiou.
E a minha mãe também falava o seguinte, que professor é igual médico, faz juramento. Você vai salvar vidas, você não vai destruir vidas, falava para mim. E quando eu ia ler assim, que ela fica à frente do espelho, lê para você conversar com os pais, entendeu? Aí a gente foi aprendendo, né, Lu? Sim. Através do estágio também. A minha primeira professora foi a Claudete. Acho que tá dando aula até hoje no primário, como você falou. Dando aula, sim. Antes a gente estudava no Reinaldinho aqui, Isso. que tinha um Eu Reinaldinho. fui aluno do Reinaldinho também. Pros antigos, hoje nem existe mais. É um colégio que tem ali onde hoje é o bem-estar Ali animal, foi, né? ali foi Isso. Detran, né? Foi Detran. Não, agora é bem-estar animal. Era Reinaldinho. Reinaldinho. E Chapeuzinho vermelho também. Chapeuzinho vermelho. E depois aqui na creche, nem existia creche quando Não. a creche foi construída na minha fase, eu já estava adolescente. Olha, a olha. creche aqui do lado, a Maria José de Aquino e Dr. Roberto e Coutinho. Dr. Roberto Coutrinho. Ou seja, eu estudei também ali depois que a novinha tinha acabado de ser inaugurada, aí eu vim pra cá. Estudei uma parte aqui e depois fui pro Reinaldo. Eu estudei com a Claudete e a Alessandra, hoje diretora, Alessandra. do Iprevi. A Alessandra. Olha que Sim, sim. legal. A É? Alessandra, Olha. antes mesmo dela ter o filho dela. Olha, tá vendo? Professora Alessandra, porque antes era um professor. Explica pra mim como é que é isso. Nos anos iniciais é um professor que dá aula de tudo? Para todas as Toda disciplinas. disciplina, E né? vocês são. Nós somos Vocês são o formados quê? pra Me isso. expliquem. São professor de qual? É primário? Como é que fala isso? Anos iniciais. Os anos iniciais. Isso. E tem que dar aula de tudo. Português, matemática, história, ciência e geografia. Haja cabeça, né? Sim. Tínhamos que Haja saber de cabeça. tudo, né, Lúcio? Pesquisar, passar filmes, vídeos para as crianças, que eles adoravam ver vídeos também, sabe? Né? Sim. O começo, né, da trajetória de vocês são tempos diferentes. Eu citei o mimeógrafo, né? Eu dei um exemplo, mas assim Usamos como muito, né? o mimeógrafo, o diário preenchido no papel. Hoje em dia você usa aplicativo, né? Tem cidades que você tem um diário online, o app diário. Isso. Fala um pouquinho pra mim, como que foi essa experiência? Eu chamaria de professor raiz. Como que foi essa experiência, sabe? Essa coisa de pegar, chegar na Fala escola. Fora o fato de aguentar os alunos super pacientes, né? Que antigamente não tinha celular, né? Hoje em dia Não. os alunos ficam mexendo no celular. Que hoje a lei não permite mais. Olha Não. como que a gente teve... Olha como Tudo o tempo mudou, né? muda, Mudou, é. Fala um pouquinho pra mim, como que foi os primeiros anos de vocês encarar os desafios da profissão, né? Porque preencher diário, fazer aula, fazer planejamento, tem toda uma coisa que a gente Diário sonhar. de bordo também. Fala um pouquinho pra mim, como é que foi? Deixa eu falar comigo. Ô, Lucas, foi uma experiência desafiadora, porque, como você mesmo pontuou, você tem que ajudar o aluno a construir o conhecimento, né? Manter a disciplina da turma. Ainda na época, quando eu iniciei, acredito que a Cecília também, a gente tinha um mimeógrafo, né? E muitas vezes rodar a avaliação ali no mimeógrafo também era um desafio, porque tem vezes que quando a gente... Ele tem aquela muito coisa, se você colocasse muito álcool, ele manchava toda a matriz, tinha que fazer aí outra. você tinha que refazer aquilo tudo novamente. Então foi uma experiência bem desafiadora, mas que valeu a pena. E também, além do diário, como, né, o Luciano disse, relatou aqui, o diário a gente tinha que fazer na sala, né? E depois, no final do ano, além de fazer o diário, fechar o diário todinho, tinha aquela folha do mapão. Era um Você documento não podia errar, desse tamanho uma folha. que a gente tinha que preencher ali todas as matérias, e o nome dos alunos, todas as notas. E agora, no celular. Tudo no computador, tudo no celular. Tudo no mapão. Se errasse um negocinho naquela folha, você tinha que jogar fora, começar tudo de novo. Não é? Agora, a qualificação também é muito importante, né? Como a Cecília falou, os meus cursos, né? Antigamente você fazia um curso que eu acho que chamava magistério, né? Que Magistério. aquele curso. Hoje em dia tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. Como é que foi isso pra vocês, fazer essas formações? Na verdade, as próprias escolas também fazem muita formação. Capacitação, isso. Estar atualizado, né? É muito importante, né? Vocês, além do... Como que é a formação de vocês? Fala um pouquinho pra gente. Nós temos o magistério, né, Lu? Magistério, e temos a faculdade que lá na França, o nosso curso veio da França, normal superior, que aqui no Brasil é pedagogia. Então nós fizemos normal superior e depois fizemos pós-graduação, eu fiz em psicomotricidade e especialização em pré-escola. Bacana. E aí, Lu? E durante a minha vida como profissional... Os poucos 25 anos. Eu tive a oportunidade também de participar de vários cursos de formação, né? Cursos de capacitação.
E a gente tive a oportunidade também de... Fui colega de sala de aula da Cecília, lá na UBM. Fizemos faculdade. Onde nós estudamos lá, também num curso voltado para a formação do professor. E a gente foi muito importante porque veio acrescentar, veio a aperfeiçoar aquilo que a gente sabia e aquilo que a gente não sabia, passamos a aprender mais para estar oferecendo para o nosso aluno uma aprendizagem de qualidade. Que bacana, né? A qualificação, isso é muito importante. É muito importante. Que a Cecília foi minha aluna de informática. Sim. Ela veio aqui na rádio, na época a gente nem tinha rádio, a gente era um cursinho de informática para poder aprender a mexer com o computador. Ô, Lucas, uma coisa interessante foi que quando eu decidi ser professor, a gente faz um estágio, né? E eu fui estagiário da Cecília. Ela era professora regente, e eu fui estagiário dela. Aí depois eu fiz o estágio, passou o período de estágio, aí teve o concurso, passei no concurso, aí fui ser colega de trabalho dela. Nossa, e como me ajudava como estagiário. Eu aprendi com ela. Ele me ensinava também, sabia? Ele, os alunos, eu falei, pode chamar o tio Luciano de tio, é tio aqui, pode perguntar para ele, sabe? A gente desenvolveu um trabalho pedagógico muito bonito na época, né, Cecília? Com os nossos alunos. E foi muito importante, acredito eu, para mim, para a Cecília e para os nossos alunos também. Vocês falaram uma coisa importante, alunos, né? Alunos. Alunos, o relacionamento com a família, com os alunos, Isso. é algo assim, muito doido para a gente lidar. Mas você ia falar alguma coisa? Por que eu te interrompi? Sim, pegando um gancho na fala da Cecília no início, até hoje a gente encontra com alunos que já são pais, são mães, aí eles, o tio Luciano, a tia Cecília. Aí, esses dias mesmo eu esteve no supermercado aqui em Itatiaia e encontrei com uma mãe. Aí ela se emocionou quando me viu, né? Ela falou assim, olha, o meu filho não esquece de você até hoje, ele está e vai terminar sua graduação. E isso a gente vê que ser professor é isso aí, você espalhar sementes, né? Sem saber do tamanho da colheita, não é? Algumas vão germinar anos depois, né? E hoje a gente tem a Cecília tem os alunos dela, os alunos que eu tive a oportunidade de participar da vida deles, né? Do ano letivo deles. E hoje você encontrar com um aluno que você deu aula, que você foi responsável por ele durante um ano. E hoje você vê ele formado, né? Ele é advogado, ele é um médico, né? Isso é gratificante. Você para e pensa, nossa, valeu a pena, todo o esforço valeu a pena. Temos os bons alunos, esses alunos é a grande recompensa, como você falou, gratificante, é a grande recompensa do ser professor. Acho que todos os professores devem compartilhar dessa mesma opinião, que é muito gratificante você encontrar com um aluno anos depois e ver aonde, né, como que você colaborou fez parte da história do aluno. Do aluno, interessante, porque às vezes as pessoas têm mania de achar que o professor tem que passar conteúdo. Sim, conteúdo, mas tem a hora que você tem que parar a sua aula para você falar da vida pessoal sua, contar os seus desafios, como você iniciou, para a dificuldade que você teve para poder aprender essas coisas todas, né, que é a nossa família, né, e falar para eles gostavam muito, entendeu? É muito interessante a gente chorar, falar, não, tô chorando porque vocês têm que saber que nós temos sentimentos. Não é só o professor que não é de ferro, não chora sim. Uma vez aconteceu um fato comigo que eu estava com um problema dentro de mim, chegou na sala, eu comecei a chorar, as crianças, tia, vai chamar diretor, olha o que vocês fizeram com a tia. Eu falei, não é culpa de vocês, não é culpa de vocês, e vocês não, eu não estou com vergonha, porque eu estou botando meu sentimento aqui, e vocês também têm que saber que qualquer lugar, sentiu, tem que falar, tem que expressar, senão a gente passa mal. E dali aquela confiança, eles poderem sentir confiança no que a gente faz. Tia, eu tô com um problema assim, a gente parava a aula, né, Luciano? Para conversar, o que foi? Você não é assim, me explica. Isso é maravilhoso, você plantar uma semente, igual ele falou, você saber que aquela semente vai germinar e você nem sabe. Igual comigo, às vezes que eu fiquei internada no hospital, tô lá. Ué, a senhora é a tia Cecília? Falei, eu sou fulano, a senhora lembra? A enfermeira. Agora eu tive AVC em 2023. Tá lá no CTI, lá vem a Thaís, filha da professora Angélica.
Olha, trata bem essa aí foi minha professora, trata ela muito bem, hein? Aquela enfermeira-chefe lá, né? Trata muito bem minha professora. Olha só, o fato de eu estar lá mesmo doente, fiquei feliz, gratidão para me ver um ex-aluno, uma ex-aluna. O relacionamento com o aluno e com a família cria um vínculo muito grande, mas também traz muita responsabilidade, porque acaba que o professor muitas das vezes acaba assumindo o papel do pai e da mãe, principalmente daquelas famílias que são hoje em dia desestruturadas, que tem, hoje em dia nós temos muito casos, né, de família só com mãe, só com pai, a ver com a avó. A avó que está cuidando. Como que vocês lidavam com essa situação? Hoje em dia a gente tem exemplos, infelizmente, de muitos jovens que o professor tem que ficar levando para a diretoria, tem que conversar, como a Cecília mesmo falou, parar a aula para chegar, para lidar com uma questão particular, uma questão pessoal. Se vocês perceberam, eu sei que a escola, eu não entendo, mas eu lembro que a escola tem aquela rede de apoio. Se acontece alguma coisa, o professor fala, né, com a orientação encaminha para psicólogo, tem toda... Como que vocês lidavam com o relacionamento com os alunos? Pode falar. Que eu falei. Olha, a gente procurava ser um professor presente. Eu sempre procurei, assim, enquanto estava dentro da sala de aula, por mais que eu tivesse aquele aluno ali agitado, aquele aluno que é visto como indisciplinado, eu procurava, assim, me aproximar desse aluno. Se ele está tendo esse tipo de comportamento, algo não está legal para ele. Então a gente chamava atenção no bom sentido, né, chamando ele para a disciplina. E muitas vezes, quando às vezes tocava o sinal por intervalo, a turma toda saía, eu pedia para aquele aluno que esperasse um pouco, que eu queria conversar com ele. Eu chegava para ele e falava, olha, está acontecendo alguma coisa, você está com algum problema? Por que eu fazia isso? Porque eu queria que ele enxergasse em mim não apenas um professor, mas um amigo. E muitas vezes eu tive diversas conversas com vários alunos e eles só queriam desabafar, contar algum problema que estava acontecendo com ele, algum problema na família. Então eu sempre procurava ter a proximidade com o meu aluno, saber da história dele, para eu poder entender por que naquele momento ele estava tendo aquele tipo de indisciplina dentro da sala de aula. Então, Lucas, eu acho assim que ser professor, trabalhar na educação, vai muito além de você transmitir conhecimento acadêmico, conhecimento técnico. Nós formamos profissionais? Sim, nós formamos profissionais, mas nós formamos também cidadãos responsáveis que irão transformar o mundo. E eles precisam que o professor esteja ali orientando, né? Não só na parte de construção de conhecimento técnico e acadêmico, mas formando eles para a vida mesmo. E também com esses alunos mais agitados, também tinha aqueles quietos, a preocupação com aqueles quietos era até demais, né? Que quase não falava. Sim, né? A gente ficava preocupado com ele. Porque o que está acontecendo? Aí não queria falar, como o Luciano falou, pegando a fala dele, a gente chamava o vô, a avó, o pai, o responsável, tá acontecendo isso, explica pra gente, não precisa ter vergonha, vamos conversar, né? Que nós somos pais e mães também, mesmo que não fosse, a gente ama a profissão. Aí, graças a Deus, a gente conseguia, né? Sim. Botar, assim, a criança ser mais ativa, proativa na sala de aula e o outro ficar mais tranquilo, entendeu? Dar uma atenção, que às vezes eles queriam uma atenção. Só atenção. Só atenção. Queria atenção. Teve um que falou assim, eu fiz isso só para a senhora me chamar a atenção. Puxa minha blusa. Eu falei, quem puxar sua blusa? Não, tia, que eu gosto que a senhora fala comigo assim. Mas tem criança que é muito bagunceira. Sim, né? Tem, sim. Não vamos falar que... Com certeza muita saúde. Deixa o professor descompensado. Eu já vi cenas, graças a Deus, nesses últimos tempos eu não tinha tido notícia, mas do professor, como você falou, literalmente saiu chorando, mas não era por problemas emocionais. Não. E sim, por isso que são guerreiros. Uhum. Professores são guerreiros. Você, amiga professora, amigo professor, tá de parabéns. Inclusive, parabéns na semana passada, né? Sim. Tivemos o Dia dos Professores. Dia 15. Porque aguentar essas crianças, aguentar esses jovens, realmente uma missão. É algo assim de Deus para você conseguir ter paciência para aguentar tantos jovens. Mas como você falou, né? Tem os quietos que você também fica preocupado. Porque às vezes se preocupa com eles, sim. Porque o aluno quieto demais também... Tem alguma coisa. Precisa investigar, né? Uhum.
A gente precisa saber o que está acontecendo, né? Ao longo de todo esse tempo de trabalho, de profissão, tem coisas que são desafiadoras, como o Lu comentou, enfim, mas também tem curiosidades, tem coisas engraçadas, tem presentes, tem maçã. Os alunos nós estamos muito felizes. Os alunos dão maçã ainda, que nem no Chaves, né? Que lá o Chaves levava maçã. Enfim, conta um pouquinho pra gente das boas experiências, dos bons presentes, daqueles alunos, aquelas surpresinhas enfim, de sala de aula. Fala um pouquinho pra gente ao longo dessa vida toda, o que faz assim, ai, que maravilha, que coisa boa. E antigamente tinha festa, eles faziam festa pra gente na sala de aula, com bolo, as mães iam, participavam, sabe assim? A gente ficava até sem ação, né, Lu? Não esperava o reconhecimento. As mães participavam mesmo, os pais, sabe, assim? E os alunos, às vezes levava assim, ô tia, você gosta disso? Lá em casa tem isso. Eu falei, gosto. Aí levava mandioca, né, Alfredo? Couve, fruta pra gente, né? Pode falar, Lu. Eu me lembro que quando eu iniciei, eu fui chamado para trabalhar, aí só tinha vaga na pré-escola Maria José de Aquino, onde você trabalhava, né, Cecília? Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca trabalhei assim numa pré-escola, né? Mas vou aceitar o desafio. Foi uma experiência que eu carrego para o resto da minha vida, porque você fazer parte do universo infantil é muito bom. Porque a criança ela é sincera nos sentimentos, são verdadeiras. E durante o período que eu estive lá, o primeiro ano que eu lecionei lá, eu ganhei uma sanduicheira. Eu estava saindo da escola, aí veio a mãe do aluno chegou, mas fizeram uma surpresinha na saída. Aí veio um aluno e me trouxe um presente. Aí eu falei, nossa, um presente? É para você, o meu filho quer te presentear. Aí quando eu abri era uma sanduicheira. Uma outra vez eu estava saindo da escola, aí a diretora me chamou e falou assim, não vai embora ainda não, que uma família ali quer falar com você. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu fiquei aguardando. Aí a família veio, me procurou, aí quando eu fui ver, eles me deram um casal de coelho. Que legal. Me deram um casal de coelho, eu fui com um casal de coelho para casa, né? E você tinha que ver a felicidade do aluno em estar me presenteando, né? E eu levei para casa, cuidei, e foi muito importante para mim aquele momento. E eles ficaram felizes por estar me presenteando e eu muito mais feliz por estar recebendo aquele presente. Carinho, né? E fora os bilhetinhos, as cartinhas que eles faziam. E muitas cartinhas, né? Perfume, professor, você é muito... melhor professor do mundo. Tem uns que me chamavam até de pai. Pai, você é como um pai para mim. E tudo isso é um retorno que faz parte da nossa história enquanto professor e que é muito gratificante. E os coelhos? Os coelhos, hoje eles já não existem mais, porque já faz muitos anos, né? Tá. Eu fiquei curioso, né? Ganhou par de coelhos. E você, Cecília, conta pra gente aí de todos esses presentinhos, essas surpresas. Teve alguma coisa que chamou mais a sua atenção? Você não ganhou um casal de coelho também, não, né? Não, teve sim. Um aluno me levou pra mim e foi uma codorna. Dentro da caixinha. Viva? Viva! Que eu comecei a conversar com eles, a gente foi falar sobre animais vertebrados, invertebrados. Comecei a falar e falava, eu fui criada assim com animal, galinha em casa, essas coisas assim. A senhora gosta? Eu falei, eu gosto. Aí daqui a pouco vem a orientadora, Cecília, aqui ó, deixar essa caixa pra você lá. Eu falei, que caixa? Aí o bilhetinho escrito, aqui, não vou falar o nome do aluno, né? Aqui, com muito carinho, essa caderninha tá botando ovo pra senhora. Aí eu levei a codorninha pra casa. Aí depois até meu esposo, no caso, na época, assim, ele pegou, arrumou mais, fez um galinheirozinho, né, pra colocar. Hoje até hoje você mora numa fazenda, tem um monte de galinha. Tem mesmo. Tem um monte, eu vou até por cima da cabeça. Que legal, gente, que coisa. E levavam pra gente também, às vezes tinha, levavam frango pra mim, assim. Tia, você tem que botar no congelador, que a mãe falou. Senão vai estragar até na outra saída. O quê? Põe lá na sua casa que você vai abrir. Aí deixava no congelador da escola, quando saiu eu levava. Era o frango, tudo limpinho, arrumadinho, frango da roça, ó que delícia. Meu Deus do céu, jamais imaginei. Cara, essa eu vou levar pra casa. O casal de coelhos e a codorna. E botando ovo ainda, tia, tá botando ovo. Atenção, leva pra casa e vai comer ovo de codorna durante um bom tempo. Aí arrumamos um casalzinho, botamos lá mais um pra ficar parceirinha e botamos mesmo. Bom tempo. Que fascinante. Parabéns se você, aluno, ouve ou assistiu isso. Você que deu o casal de coelho e a codorna. Estamos falando de você. Gente, mandar um abraço pra Samira. Meu cunhado, Luciano, excelente profissional. Patrick, melhores professores da nossa cidade. Valeu, Patrick. Valeu, Samira. Mandando alô, participando aqui. Faça como eles.
mande mensagem. Nós estamos ao vivo. Esse é um episódio do podcast Vozes de Itatiaia, incentivado pela Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Estamos ao vivo pela nossa página no Facebook e também no Instagram. Fátima, boa noite, parabéns, Luciana e Cecília, pela linda profissão. Oi, mãe. Silvia, meus amigos lindos. Silvia Luzia. Tia Silvia. Ótimos tia Silvia. Professores. A galera tá participando aqui. Muitas pessoas falam, né, da dificuldade que a vida de professor tem todos esses desafios, que não é remunerado, muitas das vezes não é bem remunerado, muitas das vezes o professor tem que ter jornada dupla, ter jornada tripla. Ao longo desses anos, teve algum momento que vocês pensaram assim, não, tô cansado, quero antecipar minha aposentadoria? Ou você, no caso, você se aposentou e voltou pro estudo. Teve algum momento que vocês sentiram o peso da idade, o peso da profissão, chegando, batendo na porta? Sim, mas nada, assim, é gratificante e satisfatório. Tá cansado, mas eu olho para trás, olha o que eu fiz. Essa recompensa vale a pena. Tá chegando, mas vai chegar no tempo de Deus. É como eu sempre falei para você, né, Luciana? E você, Lu? Lucas, o cansaço da profissão é natural mesmo, né? É natural. Muitas vezes, ao longo da minha caminhada, eu pensava até, acho que vou desistir dessa profissão, mas acho que eu acredito que o amor que eu tenho por ser professor é algo que eu gosto e que me faz feliz, né? Como eu disse para você, desde da minha tenra idade, eu sempre houve esse despertar dentro de mim ser professor. É normal, é um cansaço normal, sim, que muitas vezes a gente pensa, poxa, a nossa profissão deveria ser mais valorizada, né, mais reconhecida. E apesar dos desafios mesmo, né, às vezes, quantas vezes nós pegamos turmas indisciplinadas, às vezes turmas enormes com 30, quase 40 alunos dentro da sala de aula, e você ter aquela responsabilidade de chegar no final do ano e apresentar um bom resultado, um bom rendimento e, acima de tudo isso, fazer com que aquele aluno aprenda. Isso exige muito de um professor. Então, há um cansaço, sim, mas eu nunca pensei assim, eu vou abandonar mesmo de vez a minha profissão, porque é algo que está dentro do meu coração e eu sempre gostei de ser professor, eu amo ser professor. Nossos alunos especiais também, né? Tivemos vários alunos especiais e esse contato com o aluno, com a história de vida dele, acredito eu que isso fortalecia também o nosso trabalho. Fortaleceu muito o nosso trabalho. E o nosso cansaço, a gente estava cansado, como o Lu disse, tem cansaço. Mas só de você ver o histórico de vida daquele aluno, aquele cansaço seu desaparecia. Porque, poxa, eu tenho que me doar mais para esse aluno, porque está acontecendo isso, entendeu? E uma curiosidade também, não sei se o Luciano lembra disso, eu achava legal quando estava no magistério, as professoras com aquele diário, assim, mostrando quem veio, quem não veio. Aí um dia o professor de educação física falou assim, professor Cacá, Cecília, faz aqui a chamada para mim. Aí eu tô lá toda feliz fazendo chamada. Aí quando fui assumir minha sala de aula, que eu vi, falei, nossa, como é que é complicado. Eu achando que era, entendeu? Fácil, mas depois aprendi, foi uma coisa assim, sabe, sensacional, maravilhosa, porque como o Lu falou, a gente ama o que faz aí, é uma coisa que enobrece até a gente. Agora, o contato além dos alunos também tem um contato com os pais. Muitas das vezes os pais falam, comentam, né? Falam, nossa, o meu filho mudou o comportamento, meu filho melhorou muito, meu filho não fazia assim, não fazia assado. Como foi isso nessa trajetória? Fala você. Primeiro, só eu. É aquilo que a gente está desde o início da nossa conversa, que a educação, acho que o principal papel da educação é transformar. E a gente consegue essa transformação através do nosso exemplo dentro da sala de aula, porque não adianta eu falar para o meu aluno, não fala palavrão se eu vou falar palavrão, não briga se eu brigo. Então, eu acho que o primeiro passo para que essa transformação aconteça é ser o exemplo, né? E a gente sempre procurou, quando estava dentro da sala de aula,
a gente sempre procurou ser um exemplo para o nosso aluno, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós estamos buscando a perfeição, não somos perfeitos. A cada dia estamos aprendendo mais, a cada dia estamos nos esforçando para sermos cada vez melhores, né? E essa transformação, a gente sempre preocupados ali será que o meu objetivo aqui na sala de aula está sendo atingido, né? Será que eu estou sendo realmente uma ferramenta produtiva, uma ferramenta pedagógica de transformação na vida do meu aluno? Eu sempre me pegava, fazia esses questionamentos comigo. E quando você vira para o aluno e você percebe que aquele aluno, ao longo daquele ano, ele vê que não conseguia entender aquela disciplina. E, de repente, aquele aluno vira para você e fala assim: professor, eu aprendi, eu consegui fazer a determinada atividade. Isso é muito gratificante, sabe? Nossa, é muito melhor do que você ganhar numa loteria. Você vê que você contribuiu para que aquele aluno aprendesse a ler, atingisse o sucesso escolar, né? Porque o nosso objetivo é que o nosso aluno avance. E nós tínhamos alunos também de diferenciação de séries, né? E nós tínhamos que fazer currículos adaptados. Você vai dando conteúdo para a turma mais adiantada e tem aquela turma mais lenta que você tinha que fazer, né? Currículo adaptado, caderno. Tinha uns que questionavam: por que eu não vou fazer aquilo ali? Porque você ainda está nessa faixa aqui, você vai fazer aquilo ali, mas é no seu tempo, com calma. E como o Luciano disse, aí, com aquela paciência, aquela calma, a criança aprendia a ler. Às vezes você usava até técnicas, tinha gente que achava bobo, cortar sílaba, letrinha, vão colando, que aí, entendeu? O alfabeto, explicar tudo direitinho. A criança mudava. Não, a professora confia em mim. Eu vou conseguir, e conseguia. Sim. Muitas das vezes o professor tem que ser criativo, né? Tipo assim, como você deu esse exemplo, às vezes você tem lá o roteiro da aula, tá lá, ensinar, blá, blá, blá. Mas aquilo a turma não pega de jeito nenhum. Aí o professor tem que se virar nos 30 para poder fazer aquilo entrar na cabeça. Tem casos, né, que tinha que ser no concreto, ensinar matemática no concreto, até tampinha, palitinho, nós enrolávamos, ensinar dezena, enrolava palitinho de fósforo. Falava para os crianças: traz palitinho de fósforo para ti, mas já arriscado. A gente enrolava, amarrar barbante 10 em 10 para ensinar para eles. Agora, além dos presentes, também tem aquelas artes mais mirabolantes, né? Tem aquelas malcriações que são assim de arrepiar o cabelo e que a escola toda fica chocada. Eu já tive algumas experiências aqui no Reinaldo. Um abraço para a professora Isete. Sim, Isete. Professora Isete, ela já aposentou? Acho que não, né? Um abraço, professor Isete. Desde a minha época, a senhora estava falando que ia se aposentar. Até hoje, a senhora não se aposentou. Isso é um sinal de que a senhora gosta da profissão. Exatamente, a Isete Os alunos soltaram aquela bombinha de mau cheiro dentro da sala de aula. Sabe o que a Isete fez? Fechou as janelas, fechou a porta e ficou assim: agora a gente vai ficar aqui dentro. E ficou lá a turma e a professora. A senhora deve lembrar disso, né? Ficou lá a turma e a professora com o mau cheiro, porque os alunos soltaram aquela bombinha de mau cheiro dentro da sala de aula. Acredita se quiser. Assim, a turma toda ficou chocada. Absurdo, absurdo. E a professora Isete, que eu tô sem aqui, ela andava com um chaveiro. E aí, quando ela vinha pelo corredor, fazia aquele barulho. Todo mundo sabia. Parecia governante de orfanato. A Isete tá chegando, a Isete tá chegando. Aí todo mundo corria e todo mundo passou pra aula Ela dela. deu aula de geografia. Isso, e história também. De geografia e história na quinta, na sexta, na sétima. Grande professora, incrível. Professora inteligentíssima. Ela, sim. Assim, de um calibre, de uma paciência para aguentar os alunos. A turma recebeu suspensão de 3 dias. A turma toda. Suspensão de 3 dias. Acho que essa foi a única vez que uma turma na escola recebeu suspensão de 3 dias. Mas enfim, agora é vez de vocês contarem. Eu compartilhei a minha história. Fala aí aquela malcriação mais malcriada que até hoje vocês estão traumatizados e quando vai dormir. Eu não acredito que aqueles alunos fizeram isso. Deixa eu lembrar aqui. Eu também tenho que lembrar, viu? Ah, que gente boa. É sinal de que tiveram só alunos bonzinhos. Não. Não é possível. No CIEP, a última história. No CIEP, os alunos soltaram uma bomba dentro do vaso sanitário. E explodiu o vaso sanitário. Explodiu, arrebentou tudo. Exato. Olha que malcriação. Olha, essa parou a escola, tá? Chamaram até a polícia. Já você falando de bombinha, né? De explodir bombinha na sala de aula, houve uma época em que eu estava na sala de aula também e de repente deu aqueles... Eu tinha saído, deixei os alunos
copiando as atividades do quadro. E quando eu estava voltando, eu escutei aquele barulho. Pá! Eu falei, nossa, meu Deus do céu, meu coração disparou. Eu corri lá na sala. Aí quando eu fui ver, eu falei, o que aconteceu aqui? Aí aquele silêncio na sala, né? Aí eu falei, vou perguntar novamente, o que aconteceu aqui? Aquele silêncio. Eu falei, ninguém vai falar não, então daqui a pouco vai tocar o sinal do recreio. Então a gente vai ficar aqui até alguém. Eu quero que vocês me expliquem o que aconteceu aqui. Aí eles falaram assim, professor, a aluna soltou a bombinha dentro na lixeira, tinha jogado a bombinha dentro da lixeira. Aí tocou o sinal, o intervalo, né? Liberei a turma e chamei aquela aluna para conversar, encaminhei até a orientação educacional, né? E a gente fez ali um trabalho com ela sobre aquele tipo de comportamento, sobre aquela indisciplina que ela havia praticado naquele momento, né? A gente procurou fazer com que ela refletisse que aquela ação não foi legal para a sala de aula, não foi legal para a escola, não foi legal nem para ela, né? Graças a Deus esse tipo de coisa se tornou proibido, inclusive fogos de artifício nessa cidade. Graças Lucas, a Deus. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo, eu lembro de uma vez que essa correria que é a vida de professor, eu tinha saído de uma escola e fui trabalhar, que eu trabalhei no Reinaldo Maia Souto também. E eu cheguei em casa correndo, já estava quase na hora de voltar para a escola, eu cheguei em casa, aí coloquei a camisa, a minha camisa e fui para o Reinaldo dar aula. Quando eu cheguei lá no Reinaldo, aí tô lá escrevendo no quadro lá o conteúdo que foi trabalhado naquele dia, aí eu escutei umas risadinhas, né, de aluna atrás de mim. Enquanto eu escrevia no quadro, os alunos estavam dando uma risadinha. Aí eu parei, eu olhei, dei uma parada assim e falei, meu Deus, acho que eles estão rindo de mim. O que será? Será que eu estou com um sapato trocado, alguma coisa assim, né? Não conseguia identificar o motivo daquela risada. Aí daqui a pouco, sempre tem né? Falou, professor, o senhor está com a blusa do lado do avesso? Aí eu falei assim, eu olhei assim e eu estava com a blusa do lado do avesso. Aí eu falei assim, não, ela é assim mesmo. Deu uma desculpinha, né? Aí eles falaram, não é não, professor. Eu falei, não, minha blusa é assim mesmo. Aí eu terminei de escrever no quadro. Aí eu pensei comigo, eu vou sair agora e vou lá na secretaria, no banheiro, colocar a blusa do lado certo, desvirar a blusa, né? Aí fiz isso, falei, eu vou sair daqui, eu vou sair um minutinho e já volto, vocês continuem copiando a atividade que está no quadro. Aí desvirei a blusa, né, vesti corretamente. Aí quando eu coloquei o pé na sala de aula, a turma inteira falou, lá, não falei que dava com a blusa do lado do avesso? A prova. Marca. Aí todo mundo riu e eu dei risada também. Falei, não, vocês estão certos mesmo. Eu estava com a blusa do lado do avesso. E eu fui guerra de maçã no refeitório. Lá do recreio, pintaram os canecos lá, os alunos da minha turma. Aí a diretora mandou me chamar lá em cima. Vai lá pegar seus alunos lá, é a hora que eles fizeram no refeitório. Falei, é? Tá bom. Chega mais perto, você passou. Aí eu falei assim, vai lá ver, o que eles fizeram? Com as maçãs, o alimento. Falei, tá bom. Cheguei lá, olhei assim, não, tia, não foi outra turma. Eu falei, não, eu conheço vocês. Agora nós vamos um por um pegar, catar, botar no balde que é maçã, todo que estragou. Tá? Vamos pegar e depois nós vamos conversar na sala de aula. Não, mas não tem mais nem menos. Aí eu olhava para eles assim, eu tirava o óculos, eles não gostavam, nenhum aluno gostava que eu tirasse o óculos, porque ficava o olho fundo feio. Nossa, você parece uma bucha, não tira o óculos não. Eu falei, mas a bucha chegou aqui agora então. Vocês limparam, arrumamos o refeitório, descemos. Chegou lá, conversei com eles, falei, vocês, quando vocês tiverem as coisas, vocês têm que avisar, porque não vai ter como nem eu defender vocês. E tem outra coisa, a partir de hoje nós vamos ficar uma semana sem ir no refeitório. O lanche vai vir aqui, nós vamos comer aqui primeiro para depois brincar lá fora. Na minha época... Não, vai sim, assim eu fiz. Até suspenderam as maçãs, porque as guerras de maçã começaram a se tornar tão comuns que teve uma vez que a guerra de maçã saiu do refeitório, foi pro pátio e começou o pessoal a jogar maçã no pátio todo. E aí o refeitório foi interrompido. Eu nunca tinha... O recreio foi interrompido. Eu nunca tinha presenciado isso. As maçãs começaram a voar, o recreio foi interrompido, toda a escola teve que entrar pra dentro da sala por causa das maçãs voadoras. Coisa surreal, cada história. A vida de professor é tão corrida, você me fez lembrar, Lucas, a sua história da blusa do avesso. Uma professora uma vez, eu não me lembro o nome da professora, ela foi com um casaco sobretudo.
e foi dar aula de casaco sobretudo. Aí os alunos, mas tá tão frio. Não tá frio não, professor. Por que você tá de casaco sobretudo? Tá frio sim, hoje tá frio, tô com muito frio. E a professora de casaco sobretudo, dando aula, a aula toda de casaco sobretudo. Aí quando terminou a aula, a professora ficou uns 2, 3 alunos, né? Sempre fica aqueles alunos mais que gostam mais do professor. Sim. Eu era um deles. Sempre fica aqueles lá perguntando, e aí, professor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, professor, pra vocês eu posso falar. É porque daqui eu vou pra uma festa e eu não tinha como ir em casa. Trocar. Olha que situação, que vida. Era assim, até no dentista você tinha que levar escovar e... A professora não podia ir em casa trocar de roupa. Ela foi de sobretudo pra tampar o vestido de festa, que ela tava de vestido de festa. Deu aula o dia inteiro de sobretudo, todo o período de sobretudo. Terminou, aí ela guardou o sobretudo e foi pra festa, pro evento. É uma vida muito corrida, né? Sair de um turno, ir pro outro turno, sair de uma aula, ir pra outra aula, de uma escola, ir pra outra escola. Às vezes dava tempo de almoçar, né, Lu? Às vezes não dava tempo, a gente ia assim mesmo. Como funciona isso? Você falou do tempo, tem aula dentro da sala e também tem um tempo de fora sala. Como é que é isso, professores? Nós temos a aula, geralmente, educação física, né, Lu? É fora da sala. E a gente tem que acompanhar a turma também. Não, eu digo assim, todo professor tem aquela parte de que fica, que é pra preencher diário. Como é que é isso? Planejamento. Nós temos um terço de planejamento. E hora atividade também. E hora atividade. Então, para planejar as aulas. Não é que nem um trabalhador de empresa que trabalha 40 horas, 20 horas. Vocês ficam um tempo na sala de aula e o tempo que vocês ficam fora, planejando a aula, preenchendo diário também. E planejando a aula e montando até prova. Ah, sim. Bacana. As avaliações. Bacana. Isso ajuda, né? Porque senão haja tempo. Senão haja tempo. Não tem vida. E como é que vai corrigir 50 provas? 100 provas? Tantas turmas? E de várias matérias, exemplo, né? De várias matérias. Sim. E antes de ter essa conquista, né, de um terço de planejamento... Não tinha? Não, depois que... Antes tinha que ficar na sala de aula e fazia tudo, né? Então, não, e às vezes, quantas vezes nós levávamos avaliações para corrigir em casa? E hoje, assim, o professor hoje ele tem esse direito a um terço de planejamento, tem a hora de atividade também, que ele pode estar aproveitando. E antes quando não tinha... conquistado, né, esse direito, a gente levava avaliações para casa, às vezes a gente ficava até a noite lá corrigindo a avaliação. Nossa, puxado, hein? Para dar conta, né, para levar tudo arrumadinho no diário, para dar para o orientador no outro dia. Agora, tem alguma coisa, fazendo uma reflexão, já quase indo para os nossos minutos finais, já passou quase 1 hora, tá vendo como já voou? Já. Olha, nossa. Tem alguma coisa que vocês poderiam, alguma mensagem que vocês poderiam deixar, principalmente para esses alunos, o pessoal que hoje em dia, muitas das vezes as pessoas olhando em vocês vão ter vontade de ser professor, vão ter, como o professor foi inspirado pelo professor, né? Você ser uma inspiração na vida de um aluno, ou até ser uma outra profissão, graças ao professor que puxou a orelha, graças ao professor, brigou, na minha época, graças ao professor que tacou o apagador, graças ao professor que tacou a régua. A régua, a vara de pescar, tinha um pedacinho assim. Na minha época. Na minha época também. Hoje em dia não pode fazer isso, não. Nós cantávamos o hino todos os dias. Nós sabemos os hinos todos, acho que nunca pôde. Eu acho que nunca pôde. Mentira, podia sim. Mas na nossa que época Deus a podia. tenha, a professora Deluzan, eu lembro dela, Deluzan deu aula até aos 100 anos de idade. Nossa, a primeira coordenadora, Dona Maria, vinha, tá rebolando por quê? Né? Tapa mal nas pernas. E pode falar em casa que eu bati. É o hino nacional, tem que respeitar. Quero mandar um abraço para todos os orientadores, falando em coordenadora, os orientadores, os diretores. Na minha época tinha a Dona Vera. Ontem eu vi a Dona Rosana ainda tá trabalhando na escola. A Dona Rosana. Sim, ela era a orientadora. Eu passei lá, ela tava lá saindo do Reinaldo ainda. Parabéns você que continua trabalhando. Os diretores que têm essa paciência de Jó. Isso. Os orientadores, um abraço Fontinelli, um abraço aos orientadores aqui do Reinaldo. A Lecine, a Ana Cláudia. Gente, a parte que está por trás dos professores, porque os professores estão na sala de aula, mas tem a tia da faxina, a tia do refeitório, a tia que ajuda aqui, a tia que ajuda ali. Põe remedinho ali, liga para chamar tem a coordenadora. Toda uma estrutura. Eu falo que a escola é uma comunidade viva. Sim. Ela respira, ela é orgânica, ela tem toda uma Você atmosfera. citou o Fontinelli, nós desenvolvemos um trabalho, depois que eu saí do Reinaldo, quando professor, fui convidado para trabalhar na escola Padre José Virvinsky, lá na Vila Esperança.
E a gente tem a equipe técnica, diretiva, e o Fontinelli foi meu orientador educacional. Ele fazia parte da minha equipe. Eu fui o diretor e ele foi o orientador educacional. Que legal, um abraço, Fontinelli. Deu tudo certo, né, Sim, um excelente profissional, Ele uma equipe muito boa que atuou na época em que eu estava lá. Bacana, um abraço, Fontinelli. Como eu dizia, então, uma mensagem aí para essas pessoas, para os alunos. Eu nem sei mais. Não sabe mais. Para os alunos, para todos os estudantes, para os bagunceiros e para os não bagunceiros, para os comportados, enfim, que gostariam de, inclusive Dia dos Professores semana passada, fazer uma reflexão sobre a importância do ensino, a importância dessa profissão, para que tenham também novos professores, né? Professores aí capacitados, qualificados. Fiquem à vontade. O Lucas, eu gostaria de citar uma frase de Edgar Morin, que também é um educador francês. Ele diz que educar é formar para a vida, para a compreensão, para a solidariedade humana. E eu gostaria, assim, de pedir aos alunos, né, deixar como reflexão para os alunos, né, que respeitem o seu professor. Olhem para ele como alguém que está ali para te ajudar, para contribuir para a sua formação enquanto cidadão, crítico, responsável. Ele está ali na sala de aula para contribuir para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. E aqueles que almejam ser professor, nunca desista desse sonho, porque vale a pena. Como eu disse, é um chamado, eu vejo como um chamado divino do nosso Pai Celestial. Mestre. Eu me inspirei muito em Jesus Cristo, que eu acredito que ele é o grande professor, né? Que ensinou toda a humanidade e continua ensinando até hoje. Então, você que tem esse desejo, essa paixão em querer ser professor, não desista, porque muitas pessoas vão tentar falar para você, não seja professor, não vale a pena, o salário não compensa. Mas, se você tem desejo de ser professor, siga o seu desejo, porque vale a pena ser professor. Vale a pena você olhar para o seu aluno e saber que ali existe um mundo a ser explorado e que você é capaz de fazer com que esse aluno aprenda, com que esse aluno realmente se torne um cidadão que vá promover uma transformação na sociedade. E eu também quero dizer para as pessoas, os alunos que queiram ser professores, não desistirem, porque é árduo sim, educar é ótimo, maravilhoso, cansa, mas nós vemos a semente crescer, sabe? E como o Luciano disse, mestre dos mestres, Jesus, ele que é uma coisa assim, viva dentro da gente, que a qualquer hora ela florir para a vida, e ensinar o aluno para eles não desistirem, ou que sigam outra profissão, mas que respeitem os professores, porque os professores é como um médico na vida, ou a gente cuida ou a gente, né, destrói. Então, que repensam isso, tratam os professores com mais carinho. Eu sei que o salário é pouco, assim, mas a gente ama o que faz, isso é o diferencial. E que eles também, e que a gente tem que fazer de cada lágrima, fazer assim, aquela força e oportunidade para o crescimento deles. Que é uma profissão que do interior, que a gente gosta, dentro da gente, é muito válido. E eu agradeço muito a Jesus, a minha mãe e meu pai já falecido, né? E até meu esposo e meus filhos que me incentivaram, que quando eu estava na faculdade, eles me ajudavam a fazer meus trabalhos, meus filhos. Muito legal, muito bacana mesmo. É uma experiência que você, amigo que acompanha a gente, pode compartilhar e ter toda esse sentimento de retribuição, mais de vida do que do que o salário, né? Que a gente sempre fala, né, da valorização, mas a recompensa é muito maior. Que nós não queremos formar heróis, e sim seres humanos. Bacana. Um abraço para Lúcio. Lúcio, parabéns, minha querida cunhada. Deus te abençoe. Obrigado, meu cunhado. Cássius, parabéns, professores Luciano e Cecília. Que Deus continue vos abençoando nesta missão de ensinar. Já fui aluna, Nayane, já fui aluna dos dois. São pessoas maravilhosas. Mandou obrigado, um Nayane. Obrigado, Nayane. Mandou um coraçãozinho. Os professores merecem respeito. Fátima Amorim, valeu, mãe.
Um abraço aí, ótimos professores, a Nayane completou. Gente, agora sim chegamos às nossas considerações finais, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui e a você também, professor Lu, professora Cecília, tio, tia, pai, mãe, tudo mais. Vovó. Que Deus abençoe a vocês e cumprimentando vocês, cumprimento também a todos os nossos professores aqui de Itatiaia, da região fluminense. Realmente a gente precisa fomentar a cultura do ensino, fazer com que as pessoas preservem, estudem, cuidem, porque realmente aqui são patrimônios, tá? São pessoas... Tá em extinção professores como o Lu e como a professora Cecília. Eu falei que eu ia pegar ampulheta, porque aqui a gente tem um tempinho que conta, que é as considerações finais. Agradecendo então mais uma vez a audiência, que Deus abençoe vocês. Agora sim, considerações finais, pode mandar os abraços, pode mandar o alô. Queria registrar a presença da Simone, né, Lu, que tá aqui? Simone, minha esposa. Tá aqui, registrar a presença dela, tá quietinha aqui nos bastidores. Agradecer ao pessoal aqui da técnica, que tá com a gente também. E é isso aí. Suas considerações finais. Agora vamos inverter. Cecília, vamos deixar o cavaleiro. Luciano, fica à vontade. A câmera sua é essa aqui. Pode falar olhando para quem está assistindo a gente. Olha, eu quero agradecer a Deus por Ele ter me capacitado a ser professor. Agradecer também a minha esposa, que sempre tem me dado apoio. Agradecer também o carinho da minha filha, do meu genro, da minha mãe. Agradecer à rádio por essa oportunidade, né, da gente estar contando um pouco da nossa história. Muito obrigado. É um momento assim, muito importante que eu vou guardar dentro do meu coração. E agradecer também aos meus colegas de trabalho que eu tive ao longo da minha vida. E também deixar um agradecimento à nossa secretária Gisele, né, que é uma profissional competente, que está trabalhando com todo o amor e com todo o vigor para garantir que os nossos alunos hoje tenham um ensino cada vez de mais qualidade, com mais conhecimento. Agradecer a oportunidade também que ela me concedeu por acreditar no meu trabalho, me fez o convite. Hoje eu estou trabalhando na Secretaria de Educação. E agradeço aí, Gisele, por tudo que você também está fazendo pela educação do nosso município. Agradecer também aos meus colegas de trabalho lá da secretaria, né? A Deise, a Juliana, a Nayara, a Luciane, e aí a todos que trabalham lá dentro da Secretaria de Educação, que formam a equipe hoje que está à frente lá da Secretaria de Educação. Meu muito obrigado por essa oportunidade. E que Deus continue abençoando os professores, né, e nos ajudando nessa linda missão que é de educar e transformar. E eu também quero agradecer primeiramente a Deus, né, e a minha mãe, aliás, meus pais e meu esposo também, que já estão no céu, meu pai e meu esposo, e meus filhos também, que também me incentivando, não, mas está cansada, mas você consegue, vai lá. Entendeu? E vocês da rádio, pela enorme, vocês não imaginam a felicidade que eu estou, eu, Luciano, de vocês nos presentearem com essa transmissão. Isso, para mim, é o melhor reconhecimento. Sabe, assim, uma honra estar aqui com vocês nos prestigiando e os nossos alunos, né? E quero agradecer os meus alunos que tive também, os pais dos alunos, que sempre deram força pra gente. E, enfim, que não desistam. Essa profissão é maravilhosa. Isso é pouco, perto de todo o trabalho e dedicação, professor, aqui, não só você, o Lu, mas que todos os outros professores dedicam aí com os alunos. E os meus colegas também de trabalho, né? Como eu disse, meus amigos, meus colegas de trabalho, a Silvia, ele mesmo, o Luciano, sabe, um monte, a professora Eneida, tem mais, um monte que a gente, na hora, assim... Esquece. Mas o carinho é muito. Gente, tem mais abraços aqui. O Joelton mandou uma mãozinha com carinha de feliz. Eliane, Cecília, pessoa maravilhosa, deu aula pra minha Diana. E até hoje ela fala com você. O Luciano, uma pessoa, um amigo do coração. Parabéns aos dois. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Diana. Samuel
Samuel, parabéns a Cecília e meu irmão Luciano. Obrigado, Samuel. Obrigado, E Samuel. também o Everton, saudades, tempos bons, abraço, professores. É o Obrigado, Everton, um abraço, Everton. Obrigado. É isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo, foi o nosso podcast Vozes de Itatiaia. Conversamos hoje com os professores, a Cecília e também o Luciano, e agradeço imensamente a sua companhia. Mais uma vez a todos, um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, professora. Obrigado, professor. Até a próxima. Foi um prazer, uma satisfação. A gente riu, a gente chorou, a gente seguiu aqui. Contou história. Falei que a hora ia passar rápido? Foi mesmo. Falei? Passou mesmo. Tudo que vocês anotaram, não falaram absolutamente nada. Mas tá tudo ali anotado no papel para a próxima aula. Amigo ouvinte, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.